Eu sempre falo sobre a questão da iluminação, no sentido de dizer que todos nós já somos seres iluminados, porque nós já nascemos com o núcleo central do eu e da consciência. O que nós não temos é a consciência desperta. A nossa consciência não está desperta. Então, como a consciência não está desperta, a gente acaba não compreendendo o que é esse processo de iluminação, como é que isso acontece. Iluminação é o momento em que você reconhece que o todo e você é uma coisa só. Você não passa mais a ser uma pessoa individualista, a individuação dele. Por isso você começa a ter uma capacidade de criar com ele, porque você cria junto com o todo. Porque você e o todo é uma coisa só. Só que a partir desse momento, tudo na sua vida começa a mudar. Simplesmente isso, tudo, porque você é Deus em ação. Jung falava que quando o ego vislumbra a existência de um self, de um eu mais iluminado, ele se sente ameaçado mortalmente. O ego tem um pavor de sentir que pode perder o seu poder, o seu controle sobre a sua individualidade. Porque o ego é que faz as escolhas na ilusão. Normalmente as escolhas equivocadas, o sofrimento, todas as coisas que são atraídas por questões do ego, da inconsciência e pelo sistema de crença. As pessoas pensam assim, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu corpo, eu sou dono do meu destino. Não é nada, quem é dono do sua vida e do destino é o seu ego. Ele que faz tudo. Eu faço o que bem entender da minha vida. Então ela percebe, começa a estudar e vai começar a entender e sentir que ela não manda em coisa nenhuma. Ela não decide nada. Tudo está no todo. O todo cria tudo. Mas ele cria em ressonância com os co-criadores. Se você não tem consciência, você vai co-criar o quê? Situações de dificuldade e situações de problema. Então o ego não aceita que você faça as escolhas conscientes. O ego manifesta-se sempre na escolha do que ele acha que é importante para ele. E o self, que é o eu original, ele tem dificuldade de mudar. Mas tudo só muda a partir do momento que você desperta a consciência. E aí a iluminação é essa hora que ela atua. Que é quando o seu self, o eu, está em ressonância com o todo. Você e o todo é uma coisa só. Tudo que existe é você e ele. Não existe mais nada fora, apenas nível de organização de energia. Para que possa haver essa individualização, você começa a entender as dimensões, você começa a compreender tudo. Buda falava do caminho do meio. Existe para as pessoas entender e que elas sabem que podem migrar. Elas saem do caminho da esquerda, da direita e ir para o caminho do meio. Gradativamente do ego ao self. O caminho do meio não deve ser confundido com a zona de conforto de ficar esperando, aguardando que as coisas aconteçam. Por isso que esse processo de iluminação, ele requer dedicação. Não é um acontecimento que ocorre da noite para o dia, instantaneamente. Mas ocorre depois que você larga o ego. Você muda, que você se prepara, que você estuda, que você se dedica, que você tem foco. Você não fica mais no negativo, você é uma pessoa mais otimista. Você não fica julgando os outros, você não fica criticando, você não fica se envolvendo com coisas ruins, você não fica absorvendo tudo que aparece, você apenas observa. Esse caminho da iluminação, quando ele acontece, é o fim do sofrimento. Não existe mais o sofrimento. A função do ego é defender a identidade que ele criou. E a função do self é ser o que ele já é, que é a luz e a consciência unificada com o Criador. Só que essas coisas só ocorrem a partir do momento que você começa a estudar, se dedicar. E tem pessoas que dizem assim, ninguém vai querer sair desse campo do ego porque não entende, não compreende, acha difícil, ou porque não tem capacidade para sair, etc, etc. As pessoas estão presas ao ego porque elas fizeram escolhas individualistas, o comportamento da ilusão, que afasta você da possibilidade de você se conectar com o todo, com o Criador e com o eu. E aí nessas escolhas é difícil sair, porque as pessoas não querem largar os vícios, os maus hábitos. Em princípio, se você entender isso, você começa a compreender que toda ação da mente, do pensamento é criado por essa energia da compreensão das coisas que estão te cercando. É a tomada de consciência. As energias quânticas, elas se propagam a partir daí.
Para você começar a afastar-se do ego, é necessário você ter desapego e fazer as coisas soltando elas, não ficando envolvido demais com situações, com problemas ou qualquer coisa que possa estar acontecendo. O desapego é uma das características da iluminação. O desapego, algumas pessoas confundem com o tal. O tal não, o tal é o vazio, é o todo, é quando você não está mais, não existe mais o desejo, existe a ausência do desejo, a ausência do ego. Então não existe o vazio, o nada. O nada é onde manifesta tudo, né? Porque tudo não vem do nada. É feito o pensamento, é feito o sentimento e ali se materializa. E como é que isso acontece? Quando você está no tal, na ausência do desejo, viver com desapego, viver sem ego, e aí a iluminação ocorre naturalmente. Então o desapego é uma das principais características da iluminação. E é um avanço gigantesco a pessoa que consegue desapegar de relacionamentos toscos, de situações de emprego que não são favoráveis, de problemas que ela mesma se envolveu, de situações que ela se complicou, e desapegar, soltar as coisas, não ficar apegado a filho, a mãe, a pai, a avó, a tio, a emprego, a bens materiais, né? E aí você fica se apegando, coloca a tua energia lá, e aí o sofrimento vem, porque qualquer coisa que ocorra do outro lado, que não está satisfeito com a expectativa que você quer, porque você está colocando ego, você está colocando vontade, desejo, apego, vem o sofrimento, porque você não espera, aí vem a decepção, aí não é do jeito que você quer, aí você chora, aí você amargura, aí você começa a se torturar, porque não está do jeito que você quer, porque você não conseguiu colocar o seu ego naquilo que você gostaria que fosse, como você planejou ou como você almejou, porque você está colocando ego. Quando você coloca a consciência, é desapego, é viver o tal. Então é um dos principais passos, é o desapego, que a pessoa começa a afastar-se do ego e ela começa a se afastar das ideias, de coisas, pessoas e situações. E o passo seguinte, tão importante como o desapego, é o agir, é a ação. Primeiramente é soltar tudo, e aí você vai começar a agir, a fazer as coisas que você realmente está interessado, aquilo que realmente tem a ver com propósito e missão de vida, porque não existe mais o ego. E aí a mecânica quântica vai funcionar para você de fato, porque você está no campo da manifestação, você é um co-criador. Então o estado de iluminação não é um estado secreto, impossível de se alcançar. O primeiro ato, o desapego. O segundo ato, a ação. E o terceiro ato, deixar as coisas fluírem. O fluir é o grande sentir que o processo está se caminhando, é deixar o todo atuar a partir de você. Então eu recebo muitas histórias de pessoas contando que a vida não está dando certo, que as coisas não mudam, que continuam com problema de emprego, que continuam com problema financeiro. Elas querem que as coisas aconteçam da forma dela e não acontece porque ela está apegada, porque ela está colocando energia. As leis fundamentais que regem o universo são evidenciadas na mecânica quântica. A física quântica expôs, escancarou a verdade. Por isso que o religioso e o esotérico, ele perdeu força, porque não é a religião que vai ligar você com o Criador. Quem liga você com o Criador é você mesmo, com as suas ações e comportamento, principalmente ações positivas e ações benéficas. E se você ajuda o próximo, se você tem ausência de ego, você é o próprio Deus em ação. Nós não somos imagem e semelhança do Criador? Universo em manifestação, nós somos seres infinitos. E o que diz a mecânica quântica? Que a consciência permeia toda a realidade. E o que é a essência última do universo? Que os experimentos da física quântica mostram que tudo é energia. Você vive a vida das infinitas possibilidades, que a gente tenta provocar todo nesses cutucando, provocando, levando vocês à reflexão. A ação vai trazer uma reação favorável para essa mudança de modelo mental que você vive hoje.